algo que marca a nossa memória, é o sabor de um doce bem feito. Aquele cheiro saindo do forno, a textura perfeita, aquele equilíbrio de sabores. Mas por trás de cada sobremesa inesquecível, existe uma história que reúne talento, dedicação e muito amor pela confeitaria. Hoje temos o prazer de receber uma empreendedora que transformou sua paixão em um negócio de sucesso. Ela é a mente criativa por trás da Let's Gourmet e foi vencedora do reality Que Seja Doce. Conquistou o paladar de muita gente com suas criações. Com produtos que encantam tanto pelo sabor quanto por aquela apresentação maravilhosa, a Let's Gourmet se tornou referência na região. Hoje vamos conhecer mais sobre sua trajetória, os desafios do empreendedorismo no setor alimentício e, claro, os segredos por trás das delícias que ela prepara. Seja muito bem-vinda ao VilaCast, ela, que é o terror das nossas dietas, Letícia Viegas Caldas. Oi, gente. Obrigada. Ah, Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gente, muito arrumar um feliz horário na agenda dessa mulher não é pra qualquer um, tá? Sentindo assim, lisonjeada. Não. E mais ainda porque ela trouxe um presentinho pra mim, pra equipe. Claro, tem que Tá adoçar, comendo né, aí, gente? Tô comendo aí, né? Gente, presta atenção aí, viu? Porque eu sei que vai estar uma delícia. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pela estrutura toda de vocês aqui. Eu tô encantada com tudo. É muito bom ver que, né, a cidade hoje conta com essa estrutura aí de trabalho digital pra gente. Ah, Obrigada que pelo bom convite. que você gostou. Inclusive, né, Lésia, a gente não pode deixar de falar, já que você tocou nesse assunto, que você é uma empreendedora que, assim, veio com muita vontade, né? Fez uma coisa muito ousada, que é uma confeitaria, que é só um segmento, né? Lógico, você tem coisas de sal, né? Lanches ali com sanduíches e Sim, tudo, mas o seu foco é a confeitaria. é a confeitaria. Então, assim, foi uma ousadia, né? Pra você Foi, na ali. época principalmente, porque quando a gente abriu a primeira loja, não era fácil você achar, sabe, uma loja só de doce. Tinha Uhum, lanchonete, tinha, né, a gente tinha alguns empórios, alguma coisa, mas loja só de doce realmente uhum. não tinha. Tanto é que eu não tinha muito parâmetro para me inspirar assim em portas abertas, sabe? Então a Uhum. gente foi com a cara e com a coragem mesmo. Pois é. E nisso, aquelas, né? Vamos começar então do começo, como eu sempre digo. Sempre teve a paixão pela confeitaria? Sempre. Veio da infância? Você que, tipo assim, ó, já quando você era criança, você já falava? Sim, já gostava, já Sério? amava, sempre gostei de cozinha. Quem é de Pitangui vai lembrar, mas a minha mãe e meu pai tinham uma lanchonete Uhum. aqui na Como é que cidade, chamava? chamava Lanchonete da Fatinha. Uhum. E ficava ali do lado do Bar do Verinho, perto da Caixa Econômica, ali bem Aham. no centro. Então, essa lanchonete, desde que a gente era criança, eles tinham. E ali mesmo, eu criança, eu já fazia os brigadeiros da lanchonete, já ajudava minha mãe, já Sério? pegava receita, a gente não tinha acesso, né? Não tinha YouTube, essas coisas ainda, mas a gente já pegava livro de receita de vó, de tia, e com isso eu já executava algumas receitas para lanchonete, mesmo muito novinha. Então você já Ao trazia mesmo novidades, tempo, eu já assim. gostava muito de fazer em casa, para os amigos, para receber os amigos. Eu sempre fazia, descobri uma receita assim, fiz uma receita da minha tia, do livro de receita da minha mãe, vem aqui comer. Então, Uhum. eu sempre tive um carinho mesmo especial pela cozinha, não só de doce, mas principalmente de doce. E aí, depois, em 2012, eu formei em Direito, né, em 2011. Sério? Então você compartilhava esse amor Sim. pelo Sim, direito, já pela fazia na justiça? lanchonete, depois ia para a faculdade, trabalhava no Uhum. fórum, Lá você enfim. vendia os docinhos Não, e ainda tudo? não fazia. Quando eu fazia Uhum. faculdade, eu ainda não fazia para Uhum. venda, não, sabe? Só na lanchonete mesmo. Direito ainda, né? Sua cabeça tá voltando. Não, tava Deus me livre. completamente para outro lado. Aham. E aí, em 2012, eu perdi meu pai. E aí, eu realmente perdi o chão mesmo e não dei sequência ao ramo do direito. E foi aí que eu achei na cozinha, na confeitaria, uma forma de respirar de novo, Sério? sabe? Então foi um resgate Um mesmo. resgate, foi. Olha E aí, só. em casa, eu fazia em casa nessa época, depois que meu pai faleceu, a gente já fechou a lanchonete. Uhum. E aí, eu fazia em casa. As amigas, faz um bolo desse pra mim, faz um daquilo. E aí, eu falei, opa, isso aqui pode ser meu meio de vida, pode me dar dinheiro. Uhum. Porque você não Então, a estava mais conectada com princípio, o não direito. tava. Não tava. Não estava Tava feliz totalmente ali. perdida. Uhum. Perdida mesmo. E aí, eu comecei a fazer em casa. E eu comecei só com bolos caseirinhos, sabe? Só Meio que é de com pote. bolo de fubá, bolo de cenoura, bolo de Ah, milho, bolo de aham. coco. Era bolo, aquele Bem bolo mineiro. tradicionalzão mesmo. Uhum. E aí eu falei, gente, o boca a boca serve muita gente, acaba que eu sou de duas famílias que são bem conhecidas e são grandes as famílias.
mas só isso não ia sustentar meu negócio. Eu precisava de divulgar isso de alguma forma. Uhum. Na época, o que eu tinha de divulgação lá em 2012 era rádio, e rádio era caro, então eu não tinha capital. Eu comecei um negócio com 0 de capital, comprando leite condensado e creme de leite na notinha da minha mãe no supermercado. Olha. Então, sem capital nenhum, eu não tinha dinheiro para investir na divulgação da rádio e sempre soube a importância de divulgar um negócio através de redes, que seja rádio, que seja boca a boca, que seja telefone, enfim. Ou seja, você se lança, mas você já tinha a total ciência do marketing. Do marketing, exatamente. Você ficou preocupada, então, né? Exatamente. Então, e aí, o que eu tinha? Tinha um Facebook em ascensão. Falei, é aqui. E aí, num domingo de manhã, eu tenho essa cena, sempre falo isso quando eu vou contar a minha história, eu tenho essa cena na minha cabeça. Um domingo de manhã, eu falei, vou fazer uma página no Facebook que vai chamar Bolos Caseiros, a minha empresa. E aí, fiz a página, eu não tinha fotos, assim, ainda dos meus bolos, porque eu só tinha feito pouco bolo, né? Então, eu tinha pouca foto. Comecei a pegar foto na internet. Bolo de fubá. Pegava a foto do bolo de fubá e postava na minha página. Encomende o seu. 3271 era pro telefone. Nossa, tem que fazer um bolo idêntico. Meu Deus. Não pode murchar de jeito nenhum. À medida que eu ia fazendo, como eu não tinha tanta encomenda, eu ia fazendo em casa e fazendo material com aquilo, sabe? E eu sempre me preocupei desde o início em entregar de forma diferente. Não de colocar numa embalagem de plástico e tchau, não. Eu sempre prezei demais pela aparência e pela embalagem. Não só como um detalhe a embalagem, sabe? Mas como um valor mesmo no produto. E eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, eu não tinha capital para poder fazer embalagem personalizada igual a gente tem hoje, né? As embalagens que lindas, inclusive, né? Hoje em dia, tá? De materiais de alto custo, assim, eu não podia e eu fazia com o que eu tinha. Eu nunca deixei de fazer por isso, sabe? Era uma fita de cetim amarrada num saquinho, que era o diferencial? Era, então é isso que eu posso, é isso que eu vou fazer. Hoje eu já descobri uma loja que eu posso ir em Belo Horizonte trazer umas caixinhas que não são personalizadas e eu dou um laço bonito nela. E aí, como a empresa chamava Bolos Caseiros, né? Eu fiz uns adesivinhos escrito Bolos Caseiros, fui personalizando o meu negócio de acordo com o que eu tinha na mão. E aí o negócio foi pegando, o pessoal foi encomendando. Aí eu já... Foi uma news mesmo em Pitangui, né? Foi. E aí eu já comecei, falei assim, opa, vamos fazer docinho pra festa, junto com os bolos. Comecei com os bolos de aniversário, logo em seguida, e com os docinhos de festa. E aí, com os docinhos de festa, que eu vi que o pessoal tava gostando demais, eu falei, gente, como que eu posso oferecer para as pessoas que não seja, né, um cento de doces? A pessoa não pode me comprar um cento de doce todo dia. Então, eu vou fazer unitários. E aí, tava começando a moda da torta no pote, do bolo de pote. Eu falei, bora. Comecei a fazer pro povo buscar em casa. E fazia hoje um sabor. E eu sou muito inquieta. Então, assim, quando eu vejo uma coisa nova, eu tenho que executar aquilo ali muito rápido. Entendi. Isso, às vezes, é até um defeito, né? Porque a gente acaba não pensando muito. Mas, na época, eu queria inovar. E eu vi que o negócio estava dando certo. Eu falei, vou levar, vou fazer. Comecei a fazer. E começou a ficar insustentável só na minha casa. Porque eu tinha Quanto tempo, assim, peraí? Isso foi já em 2015, mais ou menos? Eu comecei em 2012, em 2014 eu já comecei. A Selmira era uma cliente que eu tinha, a Selmira da Pastelito. E aí a gente conversou, falei, vamos colocar as coisas na Pastelito para vender. Sim. E aí eu vou ter um ponto de venda, é mais fácil eu mandar tudo para lá. À medida que fosse acabando, ela ia me ligando e eu ia repondo. E assim foi. Fatia de bolo, e era uma forma de eu atender quem talvez não pudesse comprar o bolo inteiro, mas quisesse comer um pedaço. Né? Então, a gente começou a mandar as fatias de bolo, docinho, tudo que você pensar que eu via, eu testava e colocava. Você testava e fazia, olha. E aí, em 2016, surgiu a oportunidade do Que Seja Doce, do programa. E aí eu estava fazendo em casa, eu já pegava eventos nessa época, eu já comecei a pegar festa de aniversário, explodiu o mêsversário na cidade, então era bolo de mêsversário para meninada, era um mês, 2 meses, 3 meses, então era bolo de mêsversário todo dia. Olha! E aí a pessoa que fazia o acompanhamento, que gostava dos bolos de mêsversário, acabava fechando o aniversário de um ano. Então comecei nos eventos infantis, até ir subindo para casamentos, bodas, aniversário, enfim. E aí eu já atendia a pronta entrega, que sempre foi muito importante,
as encomendas de bolo caseiro e os eventos. Então já começou o negócio Ficou muito ficar grande. sério. E aí, nisso você tava sozinha. Sozinha. Até esse 2014 aí, só você produzindo. Sozinha. Aí por 2014, 2015 eu já comecei, eu morria de medo de contratar funcionário. Entendi. Pra mim era um gargalo. Eu falei, gente, como que eu vou pagar um salário pra um funcionário se eu não sei se eu vou ter encomenda? Uhum. E aí o Alex, que é meu marido hoje, na época meu namorado, sempre falava Uhum. comigo. Letícia, o bom funcionário se paga. Uhum. Contrata que ele mesmo vai se pagar. Sua produção vai aumentar, você vai delegar, você vai ter, né? Ele faz sua propaganda. E assim, era terrível, porque por mais que eu tivesse minha mãe me ajudando, prima, tia, todo mundo que chegava em casa tinha que ajudar. Uhum. Por mais que eu tivesse essas pessoas que me auxiliassem, quando terminava o dia, eu olhava pra pia e me dava vontade de chorar. Porque o trabalho de cozinha, de bar, de restaurante, de confeitaria, não é só ali você entregar o produto. O pós é muito cansativo. Né? Nossa, é ele que exatamente. Não é aquilo, né? Eu faço comida que é uma beleza, mas na hora de lavar É vasilha. triste. Aí tem que ter um combinado, né? Eu faço e arrumo. Exatamente. Mas eu não tinha. E aí eu contratei, minha primeira funcionária foi a Júlia. Uhum. E a Júlia me ajudou demais, demais, demais. E eu fui vendo que realmente o bom funcionário se paga. Uhum. Sabe? E fui perdendo esse medo, fiquei um tempo com ela, depois trouxe outra pessoa, enfim. E aí foi crescendo, gravei o programa em setembro de 2016 ou 2017. Mas então o programa ele é de que estado? São Paulo? A gente gravou em São Paulo. Entendi. Aí no caso foi então essa. Foi a inscrição. Você já acompanhava? Eu já acompanhava. Entendi. E aí Porque às vezes a gente não vê essa divulgação de inscrição, né? Então você foi ali na internet processo mesmo. seletivo. Eu recebi um direct na época, convidando para fazer a inscrição. E aí eu fiz a inscrição. E aí tem um processo seletivo, as entrevistas. Como é que foi esse processo seletivo? Não, primeiro foi e-mail. Ele é online. Mesmo. Ah, tá. Aí depois teve o cara a cara online, né? A reunião mesmo. Aí Nossa, tem como é uma que série foi de essa primeira perguntas. reunião? Tensa. Eu subi pra sala, falo que é a sala do meu pai lá na casa da minha mãe, é tipo um estúdio. Meu pai adorava isso aqui, ó. Meu pai tem Gostava certeza, de se ele tivesse câmera, aqui, essas tava coisas? como estúdio. Meu pai tinha programa na rádio. Sim. Então, assim, meu pai, ele era a mesa, né? Tinha o locutor, que era Zé Luiz, e meu pai ficava no comando. Meu pai era alucinado com música, com tudo que era tecnologia de música, de audiovisual. Ele era louco. Hoje ele ia estar pirando aqui. E aí, eu subi pra assar pro estúdio dele lá e fui fazer essa reunião, essa entrevista. Tremendo, né? Porque na época eu não tinha essa noção. Eu ainda não tinha, assim... o negócio já estava bem difundido na cidade, já estava até fazendo alguns eventos fora, mas eu não tinha tanto a perder. Tanto é que o pessoal me pergunta, se fosse hoje, você iria? Eu não sei se eu iria, novamente, para uma competição. Sério? Não sei se eu iria, acho que não. Você fala porque você fica muito tensa? Não, eu até funciono bem sob pressão, mas sabe quando você pensa, tem toda uma história assim, você fica com medo de perder aquilo, não sei. É bobagem, né? Igual meu marido fala comigo. Bobagem, que só de você, né? Seu marido tá ali pra falar assim, Letícia. Empurra, vai. Letícia, calma. Se olha no espelho, vê quem você é, que você dá conta e vai. Tipo assim, né? Tipo isso. E aí a gente... Fiz a inscrição. Na época, o programa era gravado. Foi uma. Mas assim, só uma dúvida ali, né? Enquanto ali na sua primeira reunião. Qual que é o tipo de pergunta que eles fazem, assim? Oi, nossa, tem Deve muito ser muito tempo, breve, mas, né? Mas uma coisa 15 minutos te conhecer ali. bem, saber a sua intimidade ali com a cozinha mesmo. Faz pergunta algumas perguntas técnicas, tipo eu acho que meio para ver se você tá preparada mesmo, sabe? O arroz a gente tem que segundar a água, tipo assim. Se acontecer no meio da competição de aparecer um elemento surpresa, blá blá, como que você lida com isso, sabe? Essas questões meio que é mais sobre o programa, o funcionamento. Tem aquele feeling para poder competir. Sabe? Entendi. Eu senti que foi isso. Entendi, beleza. Nem tanto, assim, de conhecimento na área, não, mas Esse é o mínimo que eles esperam, né? Tipo assim, a pessoa não vai vir passar vergonha. Tem de tudo, né? Mas... E tem gente que sob pressão realmente não funciona. E isso não descredibiliza, né? Mas... e aí, na época, a temporada que ia ser gravada seria em dupla. Então, eu tinha que escolher alguém para ir comigo. Olha, daqui de Pitangueira. Quem eu quisesse. Eu podia escolher qualquer pessoa para ir comigo. E aí, a princípio, eu pensei num que é primo meu também, casado com uma prima minha, que é o Sérgio. Aí o Sérgio gosta mais de ficar por trás, assim, o Sérgio
não deu sequência, assim, não quis. A minha mãe foi a segunda pessoa que eu pensei. Falei, mãe, vamos comigo. Minha mãe, jamais. Jamais. Só me restou minha irmã, a Cíntia. Sério? A Cíntia não faz absolutamente nada numa cozinha. Mas eu precisava de alguém que me desse segurança para trabalhar. Deixa que eu faço. Mas eu precisava de alguém com que eu ficasse calma, segura. E aí seria minha mãe ou a Cíntia. Minha mãe não ia de jeito nenhum. E assim, uma pessoa que eu pudesse continuar sendo eu ali, tranquila, que fosse me puxar, me chamar a atenção se precisasse. Falei, bora, Cíntia, bora. E aí a gente foi. Gravamos. Foram 2 dias de gravação. O programa dura 1 hora, né? Vocês sabem, questão de edição aí, como que é. Você grava pra virar 1 hora. Sim. E aí, o primeiro dia foram os takes criativos, né? Joga coco pro ar, conta a história, faz entrevista. E o segundo dia, realmente, as provas. Então, assim, é tudo muita verdade, é uma competição mesmo, sabe? Você tem tempo, é 1h30 para executar isso. Aí, no meio da prova, tem um sorteio, eu fui obrigada a tacar uma laranja na receita que eu estava fazendo. Então, você tem que ter um conhecimento para poder ajustar esse tipo de ingrediente no que está sendo proposto ali. Entendi. E aí, outra hora, tem outra dinâmica onde você é proibido de usar aquilo, outro ingrediente que talvez você iria usar. Então, aí você tem que Entendi. entender A do prova que você tá mais. fazendo. Então, beleza, o primeiro dia, né? Essa apresentação. O segundo foi o Foi as dia provas inteiro de gravação. Foram quantas? Foram 3 preparos. Um preparo a gente já leva pronto, que é um cartão de visita. Você levou o quê? Eu levei uma cocada que eu fazia na época. Toda festa, todo mundo encomendava essa cocada. E detalhe, como era em São Paulo, a gente foi 2 dias antes. Então, não podia levar nada que corresse o risco de perder, que precisasse ser finalizado lá. Você tinha que fazer lá. Que pudesse ficar fora de geladeira. Então, só me restou a cocada. E era uma cocada realmente muito boa e eu levei. Ah, entendi. E aí, o tema do meu programa foi Chica da Silva. Então, já era uma mineira, né? Olha, nossa, que sorte. Era pra ser seu mesmo. E aí eu preparei, a primeira prova foi um bolo de fubá com uma calda de goiabada, um bolo de fubá cremoso com uma calda de goiabada, servida com um cafezinho que a gente passou na hora lá, que foi assim, o auge assim pra eles. No meio dessa receita eu fui obrigada a usar laranja, e eu coloquei raspas de laranja na calda de goiabada, que ficou sensacional, dá um perfume maravilhoso. Imaginou, você ficou assim, meu Deus. Nossa, deve ser muita pressão. E na segunda prova eu era obrigada a usar amendoim. Então eu fiz um naked cake de creme de paçoca, de amendoim, bem molhadinho. O único problema é que a gente não tinha tempo para finalizar, para deixar, porque o bolo precisa de descanso, precisa, né, de ficar prensado, enfim. Lá eu não tinha esse tempo, então a gente entregou com o que a gente tinha. Foi ótimo, a gente ganhou o programa. Até hoje, o programa passou em... a gente gravou em setembro de 2017 e o programa foi passar em março de 2018. Contrato de confidencialidade com a Globo, enfim. Não podia contar pra ninguém que eu tinha ganhado. Meu Deus, como é que... Não, mas em Pitangui... Não podia, como é que você não conseguiu? E aí o programa passou passou só em pra março, família ali, só pros bem mais íntimos. Até pra dar essa coisa, né, na época. E o medo também. E aí, passou em março o programa. E como o programa ia passar em março, a gente já imaginava, assim, que ia, sabe, dar um boom. Ficou muito insustentável trabalhar lá em casa. Eu falei, eu vou abrir uma loja. Conversei com a Cíntia, conversei com meu irmão, conversamos ali. Vou abrir, vai. Aí eu falei, vou abrir antes do programa passar. Por quê? Estrategista, né? O programa vai passar, vai dar um boom, a loja já vai estar aberta, a gente vai vender mais, um mês depois tem Páscoa, bora. Nossa, perfeito. E aí, em dezembro, a gente já começou a mexer tudo para abrir essa loja, a gente abriu a loja... Você é sempre muito estrategista, né, Letícia? Eu sempre... Olha... minha cabeça não para, realmente. E aí, eu vou sempre querendo mais, sabe? Eu falo que, explorando às vezes... a gente precisa até ter mais tempo para contemplar as conquistas da gente, sabe? Porque a gente sonha uma coisa, conquista, e aí já começa a sonhar outra, sabe? Você não dá um prazo, às vezes, de um mês, né? E aí, tipo hoje assim, você conquista uma coisa, na outra semana, sua cabeça já tá... Então, é muito importante, às vezes, a gente também parar para poder contemplar isso que a gente tentou e conseguiu e conquistou, sabe? Muitas vezes a gente vai atravessando isso aí, a vida passa e a gente... Tá só querendo mais e não aproveitou o que conquistou. Hoje eu vejo a importância disso, sabe? Legal demais. Hoje eu vejo a importância disso. Porque muitas conquistas que eu já tive, que hoje eu falo assim, gente, mas olha o tanto que eu já sonhei com isso aqui. E assim que eu conquisto, eu já tô querendo outra coisa, sabe? Então hoje eu
penso um pouquinho em parar, em agradecer mesmo por aquilo que a gente já conquistou para poder planejar outra coisa. Legal. E aí conquistamos o programa. Conquistei. Eu sempre falo conquistamos. Eu nunca vai me ver falar assim, eu ganhei, eu conquistei, eu faço sucesso. Não, porque tem um tanto de gente comigo. Por trás, né? Tanto de gente comigo. Então, jamais faria 1/3 do que eu fiz até hoje sem ter quem eu tenho comigo. Minha família, meus colaboradores, né? Então, é uma rede de pessoas que fazem a Let's Gourmet acontecer. Então, passou o programa, a loja foi um boom, a gente abriu uma loja pequenininha, tinha 6 lugares na minha loja. Hoje tem 50 lugares sentados, O que foi mais desafiador, assim, na época que você estava abrindo a loja? Eu tinha medo de nada. Entendi. Queria abrir a loja e eu não tinha medo de nada. Olha só. Tinha uma caixa d'água, assim, um trem lá no cômodo que a gente arrumou na época, que tinha que destruir. Eu falei, tem jeito? Tem, então vamos fazer. Destrói. Ou seja, com o martelo na mão, né? Bora. E aí realmente eu não tinha medo. Eu acreditava muito, acredito muito, sabe, na marca. E foi. E aí a gente abriu essa loja. E aí o Instagram já estava meio que bombando. E eu sempre usei as redes sociais, mesmo que amadoramente, igual até hoje, porque até hoje sou eu que faço a rede social. Lógico que hoje, agora, graças a Deus, a gente tem aqui na cidade, né? Gente pra ajudar a gente. Mas eu sempre fui com a cara mesmo ali, fazendo minhas postagens, comecei a dar minha cara. Muitas vezes ali, virava noite acordada, e se precisar até hoje, né? Mas para poder conseguir aquilo que a gente estava almejando. E aí, essa loja, como o Instagram estava começando a bombar, essa loja começou a ficar... Começou, né? Ela era muito pequena, né? Então tinha 6 lugares para sentar, o povo via no Instagram, porque às vezes você tem uma ilusão ali. Essa é qual a primeira mesmo? Em frente ao Pitágoras ali. Naquele casarão? No casarão. Era um cômodozinho lá, no casarão mesmo, mas era uma salinha que a Eliane, mas o Dr. Felipe disponibilizaram pra gente. Ah, sim. Era petitinha mesmo. Sim. E aí, nessa lojinha, Mas você sempre trouxe esse conceito de seu casarão? Não. Te perseguem, pelo menos? Me abraçou. Quando a gente... É aqui, então o estilo vai ser esse, né? E aí, como o Instagram tava em ascensão, assim, a gente postava, o pessoal às vezes tinha aquela ilusão, nossa, deve ser uma loja enorme. A loja era linda, mas era minúscula. Sabe, a cozinha não tinha fogão, a cozinha não tinha forno, eu fazia tudo na casa da minha mãe e descia pra loja. Olha. Então, assim, era uma loucura. Nossa! Uma loucura mesmo, não consigo nem imaginar. Então, assim, ó, a abertura foi excelente, né? Com o Instagram realmente ajudou a divulgar de verdade. O povo chegava lá e falava assim, gente, é pequenininho, né? Às vezes... E aí, quando a gente olhava, tem fotos, depois vou te mostrar, daquele passeio ali do Pitágoras, lotado de gente sentada comendo na rua. Então, isso começou a me constranger, sabe? O pessoal saía de fora, desde sempre. E você podia colocar a cadeira mesmo? Podia, mas assim, a gente tinha 3, 4 mesas lá fora. Entendeu? A gente também ainda não tinha, assim, um capital para poder... E eu não podia ocupar a rua, né? Entendi. Envolve questões burocráticas. Sim. E aí o pessoal começou a sentar na rua e comer. E quando eu via a rua assim, eu falei, meu Deus, não pode. Foi dando aflição. Como a pessoa vai sair de Belo Horizonte, Barra de Minas, Nova Serrana, Divinópolis, pra vir cá comer no chão da rua? Não pode. E aí, 2 meses depois, a gente abriu em dezembro, né? Quando foi 2, 3 meses depois. Março, ali mais ou menos. Apareceu a oportunidade do casarão que a gente tá hoje. Sim. Que é do Já Haroldo. tava em reforma ali. Já tava ficando disponível ali. E aí era um passo bem maior, mas era um lugar que teria minha cozinha. Eu lembro que era pizzaria. Já foi pizzaria, hamburgueria. Sim. Já foi bastante bar ali. E aí ficou disponível lá e a gente foi. E meio que lá já meio abraçou a gente, assim. Eu falo que tudo na nossa história tem um dedinho do meu pai, assim, sabe? Meu pai vai abrir. Ele tá bem presente, assim, né? E aí apareceu esse casarão, que é de um amigo do meu pai, né? Que é do Haroldo. E aí a gente abraçou ali, a gente foi muito abraçado ali também. E só ornamentamos algumas coisinhas e eu levei a cozinha da produção pra lá. Que já foi um alívio pra mim, poder produzir onde eu trabalhava. E nessa época, assim, que você tava lá na frente do Pitágoras, você já tinha quantas pessoas trabalhando com você? Eu tinha 2 pessoas na casa da minha mãe.
que era a Uhum. Rayane e a Júlia, 2 pessoas na casa da minha mãe, e lá na loja era eu, a Cíntia, nossos maridos, que na época era Uhum. namorado, o Cássio ajudava, a Poliana, minha cunhada, era família. Assim, a Uhum. gente tinha uma pessoa, acho que era a Selma na época, que ajudava na pia, mas era assim, era a gente na linha de frente mesmo, sabe? Então eu falo assim, Uhum. Ó, mas olha pra você ver, esse local pequenininho, é, né? Apesar de tudo do jeito que é, era, essa novidade, lógico que a novidade não tem como também, uhum, né? O efeito novidade, ele sim, chama muita atenção. Mas esse local pequenininho é o tanto que já demandava de equipe. sim, São sim, muitas sim, pessoas. são muitas pessoas, mas era assim, eu ainda seguia com muito medo, assim, de colocar funcionários, porque da família não precisava Uhum. pagar ninguém, É, já tá tava ali tudo todo mundo se certo, ajudando. todo mundo Olha pra ajudando. você ver, você é receiosa com esse processo, Eu assim, fui bem né? devagar, então eu te falo assim que, mas isso é Você importante. foi sóbria, né? Sabe, Uhum. isso é importante, porque se você já chega pulando todas as etapas, quando Uhum. aparecer a primeira dificuldade, como que você vai saber lidar com aquilo? Como que você vai contornar aquilo se você não sofreu, não viveu aquilo ali, não entendeu aquilo ali, Uhum. né? Então é muito importante que a gente dê um passo de cada vez, e eu falo isso até em execução de receita. Quando eu lanço alguma coisa, quando eu vou ensinar alguém alguma coisa, enfim, eu apanho de todas as formas daquela receita. Eu Uhum. espero eu estar segura daquela receita, cometer todos os erros, para na hora que eu for treinar algum colaborador, eu saber lidar com os erros que ele vai ter. Porque senão Uhum. são 2 erros, o meu e o dele. E aí é desperdício, aí já envolve, né, várias outras coisas. Então, assim, eu preciso dominar aquilo. Isso para mim serve em todos os âmbitos de quem empreende, sabe? A gente Uhum. precisa dominar do que a gente está falando. Não adianta eu chegar, eu vou abrir uma loja hoje, vou arrumar eu tenho, né, alguém que me arruma o dinheiro todo, vou abrir uma loja maravilhosa, Uhum. mas eu não sei gerir aquilo ali, mas eu não sei. Porque tão importante quanto a gestão do negócio é saber executar. Quando a gente está falando de negócio alimentício, por exemplo, Sim. é entender aquilo que você está vendendo. Eu entendo que hoje gerir pode ser até mais importante do que saber fazer a receita, sabe? Mas eu não tiro a importância de você. Porque eu acho que a qualidade do produto ela está diretamente mesmo ligada à sua capacidade de produzir aquilo. Então, Uhum. como que eu vou ensinar para alguém e realmente as receitas ali são todas minhas? Então, eu não posso simplesmente. Eu tenho uma equipe muito competente, mas eu preciso confiar que eles estão executando o que eu Uhum. passei. Então, isso foi sempre, desde a gente está falando dessa lojinha, sempre eu estava ali no meio. Sempre. E aí eu fiquei até sem saúde mental, sabe? Porque Sério? Você não me dormia? demandava Eu tô te muito. imaginando assim, não, nunca mais dormir. Me demandava muito, muito mesmo, tanto Nossa. mentalmente quanto fisicamente. Só que na época eu não tinha filho, então era tudo Hum. mais fácil, né? Aham. Mas é um fácil que demandou muito, muito de Você mim entregou mesmo. de verdade tempo, vida, Totalmente, estudo, dedicação. totalmente. Tipo assim, quando às vezes a gente tá nesse processo, né? A gente vive 24 horas, até no Sim, sonho, sim, a com gente vai certeza. Que dormir, a é isso, gente minha filha, época de sonha Páscoa, eu com montava ovo receita. de Páscoa a madrugada inteira no sonho. Eu acordava E você cansada. já teve algum insight, assim, com sonho? Direto, Sério? De tipo direto. assim, você sonhou e falou assim, nossa, eu vou fazer isso. Não, muito, acontece muito, porque a gente é muito ligado nisso, então a gente tá sempre acompanhando, até rede social e tudo, então a gente não desliga Uhum, 100%, né? nunca. A gente trabalha o tempo É, inteiro. então acontece. E aí Uhum, fomos para, vivemos isso tudo, vivi uhum. isso tudo, fui para a loja, lá na loja, na cozinha da loja ainda, me demandava demais, e aí a cozinha da loja ficou pequena. Ou seja, eu não tenho condição de produzir o que eu produzo hoje numa cozinha desse tamanho. Mas com Uhum. esse pensamento ainda fiquei uns 2 ou 3 anos Sim. dando conta do negócio, sabe? A loja abria 1 hora da tarde, eu ia para lá, já fui muito para a loja 3 horas da manhã, porque depois que a loja abria, a cozinha já ocupava muito, né? Porque tinha que Aham, produzir as coisas que o cliente estava lá fora esperando. Então a aham. questão das encomendas, que é isso, quantas vezes eu fui 3 horas da manhã para a loja para 1 hora da tarde eu já ter liberado o que era de encomenda Mentira. para a cozinha ficar disponível para a loja. Então hoje, quando a gente entra na cozinha da loja, gente, como que a gente produziu Conseguiu. tudo o que a gente fez, como que a gente fez Páscoa. Aí chegava a época de Páscoa, não cabia os ovos na loja, Aham. mais de 1.000 E ovos, você tinha que enfim, ter o freezer, e freezer já ocupa muito tudo. E assim, espaço. aí o que que eu fazia? Saía ali na região, na pracinha, Aham. procurando cômodo para alugar por um mês, para A pracinha Páscoa. ali do jardim. Ali, por ali, naquela Entendi. região da Da loja, matriz onde ali. fosse Aham. próximo. Porque aí eu poderia produzir, tinha que ser uma sala que tivesse ar-condicionado. E Uhum. aí, ali no edifício Lilisa, que também é do mesmo dono do prédio da loja,
tinha salas com ar-condicionado para alugar. E aí eu alugava 2 salas, toda época comemorativa eu alugava 2 salas lá e produzia nessas salas. Levava mesa, freezer, ligava o ar-condicionado e produzia casca de ovo. E ia. Nossa. Porque meu sonho sempre foi ter uma fábrica. Sempre foi profissionalizar o negócio. Assistiu Chocolate com Pimenta, né? Assisti. E te inspirou em alguma coisa, Não, a será? novela passou tem muito tempo, né? Aham. E aí eu não podia ter a fábrica ainda e era um sonho muito distante, porque industrializar o negócio não é brincadeira, né? E aí eu fazia isso, alugava as salas, já muitas vezes liguei o ar-condicionado do quarto da minha mãe para poder estocar casca de ovo, e era uma loucura. Tipo assim, e dorme, e é ovo, e é Mas tudo, eu e a nunca cheiro de deixei de chocolate. executar. Eu poderia muito bem, não, desse jeito não dá, eu vou abrir encomenda para 300 ovos, Uhum. é o que eu dou conta de fazer aqui na loja e pronto. Mas não, é o que eu te falo, eu sempre acreditei muito na marca, muito mesmo. Então, assim, eu nunca poupei nenhum esforço para Uhum. poder crescer, sabe? Nunca mesmo. Às vezes a gente até mete o pé pelas mãos, né? Toma Uhum. decisão sem pensar, mas acho que tá muito na essência, assim. Então, é impossível, tem coisa que é impossível. Mas aí não tinha fábrica, comecei a alugar cômodos para poder produzir as datas comemorativas. Uhum. A loja, graças a Deus, numa crescente muito grande, cada vez mais recebendo mais pessoas, tanto de Pitangui, mas principalmente fora, pessoal que vem, Uhum. né, que vê na rede social, quer experimentar, enfim. E aí a gente começou a rodar essa operação de loja maior, Uhum. que não é brincadeira, né? Nossa, Eu falei isso ainda mais ontem. culinária. Operação doce de bar tem e tudo um restaurante é uma ponto. loucura, Uhum. né? Até hoje a gente apanha muito, então a gente tá sempre aprendendo e tal. Mas hoje, graças a Deus, acho que o maior sonho que eu tinha, que era ter a minha fábrica, Uhum. realizou, né? Então hoje a gente tem um lugar que a gente pode produzir tanto para a loja quanto para as encomendas, tanto para a Let's Gourmet Distribuição, que são as nossas Uhum. geladeiras, que estão, né, em alguns pontos de venda, rede de supermercados, enfim. E é nessa fábrica que tudo acontece. Né? Uhum. A fantástica fábrica da Let's Gourmet, que eu acho que E hoje sua fábrica é onde? é aqui na rua, aqui, ó, na Majabaí, aqui, vizinho de vocês. É um daqueles galpões ali, Sério? do lado da quadra de beach tennis ali. E Olha! aí, depois vocês vão lá conhecer. E aí, Com hoje, certeza. ela não tá 100%, lógico, né, montada. É igual casa, quando Uhum. você muda, sempre tem alguma coisinha para ajustar. A gente ainda tem salas para climatizar, para poder Uhum. ficar mais redondo. Mas, assim, a gente tem um espaço gigantesco. Então, hoje a gente já consegue abastecer Uhum. muito mais do que a Tranquilamente. gente abastece, né, Uhum. por logística de tamanho, né, Uhum. nem falo tanto por mão de obra, senão, mas por logística de tamanho. Então, a gente tá caminhando ainda, né, A menina já tá correndo. ainda tem muita coisa ainda pra gente viver e conquistar, se Deus quiser. Let's, eu tô assim, nossa, maravilhada com essa história, agora ouvindo, assim, né, de você com esses maiores detalhes e tudo. Eu tô chocada com esse empoderamento, de verdade. Hoje em dia você tá com quantos funcionários? Hoje a gente tem, com os funcionários de final de semana, Uhum. acho que 12, Olha por aí. pra No você dia a ver. dia ali nós somos 8. E final de semana, né? Tem mais Uhum. gente. Então, deve dar assim, uns 15 no total, Uhum. assim, com a turma do final de semana. Mas Olha. os fixos do dia a dia, a gente não é muita gente, assim, Uhum. né? É porque você prioriza muito pela pessoa que consegue executar. Sim, E querendo ou não, para trabalhar, principalmente na fábrica, né? Porque aqui também tem, lá na sua loja também tem a cozinha, o sim, pessoal já sabe produzir, já sim, tem a geladeira, sim. a amostra ali, né? Que fica. Mas já chega tudo pronto para a Já tá loja. tudo Tudo pronto. sai da fábrica, a logística é a seguinte: tudo sai da fábrica pronto e etiquetado. A fábrica ela Hum, abastece a loja, ela abastece as geladeiras. Então o negócio acontece ali, a produção acontece na fábrica. Por mais que entendi. a montagem de alguma sobremesa seja feita na loja, na fábrica é que Isso. tudo Então, só acontece. acontece algumas De montagens. sobremesa, de Nada é sorvete, nada é uma feito lá. calda, não Não, é? não, nada é feito lá. Olha. Tudo vai embalado, vedado, etiquetado, tudo vai pronto para a Uhum. loja, Que sabe? bacana. E aí é isso, assim, muitas vezes você falou questão, né, de gente para trabalhar, assim, o Uhum. pessoal vai, a gente abre currículo para Uhum. contratar.
vai achando que é assim, vou trabalhar na fantástica fábrica da Let's Gourmet. Não, é serviço, é muita coisa, é pesado, não é? É que é chocolate quente espirrando. Não tem É as formigas trabalho, né? competindo com o cliente. Não tem Uhum. essa de é tudo Mas muito deve ser lindo. Mas acho que é muito divertido, não, assim, trabalhar com chocolate ali o tempo Eu inteiro. amo, mas assim, é muito cansativo. Sim. É um trabalho que demanda muito Nossa, chega cuidado. a época de E Páscoa. eu falo nem só doce, todo mundo que manipula alimento, que trabalha com Uhum. manipulação de alimento, a responsabilidade é muito grande, né? Eu falo, Sim. você pode matar alguém, Sim. né, com aquilo. Então, regras têm que ser respeitadas, processos têm que ser respeitados. Então, assim, é tudo muito. Mas é Uhum. muito mimimi. Mas tem que ser. Como que eu vou te entregar um produto de excelência sem ter regras Uhum. para serem cumpridas? Então, é muito importante, né, que a gente capacite pessoas, porque às vezes você põe uma pessoa lá que não sabe, e eu até prefiro que a pessoa entre sem experiência nenhuma. É mesmo? Sim, Essa é porque aí ela vai novidade, ser né? treinada da minha forma, Sim. né? Se a pessoa já chega, não tem problema nenhum, já peguei gente com experiência e tal, Uhum. mas ela já chega com alguns vícios, né? Já está Uhum. acostumada a fazer daquele jeito. Aí eu preciso desacostumar ela a fazer daquele jeito Entendi. para fazer do nosso jeito, porque cada empresa trabalha de um jeito, Sim. né? Então, é isso. A gente tenta não só que a pessoa chegue lá para trabalhar, a gente tenta capacitar. Eu falo muito com eles, perguntem, sabe, o Uhum. porquê das coisas, entendam o que vocês estão fazendo. Porque num eventual erro, você vai saber corrigir, sabe? Às Uhum. vezes, a confeitaria não aceita muito desaforo. Se a receita deu errado, é muito complicado você conseguir ajustar. Uhum. O sal é mais fácil de ser ajustado que o doce. Sim, eu imagino. Mas, dependendo, né, do domínio que você tem sobre aquilo, que é o que eu tento colocar dentro dos meus colaboradores, Uhum. você consegue, sabe? Uhum. Você consegue ajustar aquilo ali, você consegue Uhum. transformar aquilo ali em outra coisa para evitar um desperdício. Então, se você sabe por que aconteceu aquele erro, a chance de você saber consertá-lo é muito maior, né? Entendi. Então, é assim que a gente trabalha. Por exemplo, quando eu fiquei muito curiosa no momento que você disse, que às vezes eu vou errando ali naquele produto, até eu entender toda essa margem, eu achei inteligentíssimo, né? Até eu entender isso para depois eu passar para o Sim, colaborador, para mim me conectar com aquele sim. alimento, né? Com aquela comida. Tipo assim, como que funciona esse processo? Assim, o que que você achou o que que você acha que é o mais difícil na cozinha? O que que foi o mais difícil você pegar, de você dominar? Padronizar. Isso. Padronizar é o mais difícil. Sério? Porque Que assim, que é você tem que o saber. que é a Você fazer uma padronização da receita, você confeitaria? faz uma receita maravilhosa. Igual quando eu vou treinar um funcionário novo, tem um colaborador nova lá. Ela vai e lá a gente assim setoriza, né? Então assim, uma é responsável pelas massas e brownie, massa de bolo, outra é responsável pelos cremes de fogão, outra é responsável pelo chocolate, outra. Então assim, cada um a gente vai vendo as habilidades e cada um fica na sua praça. Você vai né? ter esse feeling, não? Essa aqui. Isso. E aí, quando eu vou treinar, te ensinar uma receita de bolo gelado, por exemplo, que é um dos nossos carros-chefe lá hoje, eu não vou te ensinar a receita escalada. Tem uma batedeira lá que faz 10 receitas de uma vez? Tem. Mas você vai fazer na batedeira que faz uma receita até você cometer todos os erros e entender o porquê. O porquê que tem que formar aquela espuma nos ovos. O porquê que eu não posso misturar muita farinha. Então, assim, você tem que aprender com uma receita, pra você dominar, pra você poder escalar. Senão você desperdiça também na Isso. outra. Então, quantas vezes, quando a gente não tem tanta experiência, a gente já escala de uma vez e aí a perda é muito maior. Né? Então, você tem que entender. E tem receitas que nem aceitam ser tão escaladas. Então, até isso a gente tem que entender. Porque ali hoje, para render, para eu entregar uma quantidade grande, eu tenho que escalar, eu tenho que fazer uma quantidade grande. Sim. Mas você não pode fazer eu caldinho só por chego caldinho. nessa quantidade grande entendendo que aquele processo tem que ter um padrão. Entendi. Sabe? Mas faltou só 30 gramas de açúcar. Mas faltou Acontece 30 gramas de açúcar. tipo assim, 5 gramas faz toda a diferença. Tem receita que não faz diferença nenhuma, mas tem receita que você perde a receita por uma quantidade muito pequena. Olha. Então, assim, fazer o colaborador entender isso e respeitar isso é uma das coisas mais difíceis que existe. Olha só. Nossa, Letícia, é impressionante, porque eu imagino que essa questão de
de escalar é igual assim, ó, vou fazer o almoço lá em casa. Vou fazer pra nós, ali na panelinha normal, tranquilo, mas eu já tentei É. fazer pra muitas pessoas e na hora deu errado. Ficou sem sal ou E ficou. detalhe, né? É Quando é para impressionante. venda, Uhum. se você foi lá na minha loja hoje e comprou um bolo gelado, Vou. amanhã, amanhã você quer voltar e gostou? Amanhã você quer voltar lá e comprar o mesmo bolo gelado. Você não quer um Uhum. bolo gelado mais doce, mais molhado, menos molhado? Sim, é Então, o verdade. padrão, ele é importantíssimo. Como que eu vou te vender um bolo gelado hoje de um jeito e amanhã de outro jeito? Como que eu vou Sim. te entregar uma barra de chocolate hoje com pouco recheio e amanhã com muito recheio? Uhum. Então, acho que hoje, você chegar nesse padrão é a Uhum. maior dificuldade. É a maior dificuldade. E assim, você foi fazendo curso? Ó, eu já fiz Ou bastante você curso. sempre, tipo assim, como você já domina, né? Já tá na sua essência essa questão assim da culinária. Você via no YouTube alguma coisa, exemplo, uma receitinha ali, e já conseguia aplicar, e ao mesmo tempo já colocava o toque da Uhum. Let's? É, Ou você foi fazendo a rede curso? Como é que social, eu já foi? fiz bastante curso, sempre igual, Hum. desde quando eu fazia em casa, assim, eu via curso em BH, eu ia, pegava um ônibus, pegava um carro, Então você ia. sempre foi. Sempre fui curiosa. Tem que ser Mas eu estudioso, né? sempre usei isso, Uhum. principalmente YouTube, Instagram, como referências. Olha, eu vi aqui hoje um brownie servido com um caramelo e uma calda, assim, assim. Uhum. Geralmente eu não replico, mas eu uso aquilo ali como referência para eu criar alguma coisa com aqueles sabores. Isso funciona muito em viagem também. A gente viaja, né, vê alguma coisa. Uhum. Então aquilo ali acaba sendo referência de estudos, acaba sendo um serviço de campo para a Entendi. gente, para poder criar. Claro que tem coisas que são clássicas que a gente acaba replicando, né? Ah, é um pudim, eu vi um creme brulee, isso aqui. Tem coisa que não tem como você fugir. Você vê e você Uhum. inspira e replica mesmo. E tá tudo Sim. certo. Que é o. Como O se chama? clássico Brigadeiro é mesmo. É, brigadeiro. por Uhum. exemplo, a gente teve a febre do franui, né? Uhum. Que é aquela framboesa banhada no chocolate branco e no chocolate ao leite. Sim. Aquilo ali foi um estouro na loja quando a gente lançou o Franuletes. Por quê? Você não achava franui aqui. Não Uhum. achava em lugar nenhum. Depois que começou a chegar em BH, Uhum. enfim. Aí a gente viu aquilo na rede social, eu consigo Todos fazer. os dias você tá antenada. Então, assim, a gente acaba Você tem já as acompanhando pessoas, isso as e a negócios gente que vai você vai lançando. entendendo o público da gente, né? O meu público, por exemplo, vou te contar, meu público não é do maracujá. Todas as vezes que eu tentei colocar alguma coisa de maracujá na vitrine, Não deu. não rolou. Então, se a gente vai Já o entendendo pistache e o já o morango. pistache, o morango, tudo que você põe é pouco. Aham. Caramelo, tudo você põe é pouco. É. Então, você vai entendendo a sua demanda, sabe? Uhum. Não que aquilo seja um sabor ruim, não. Não, mas é porque eu não vou colocar no meu negócio um negócio também que não é rentável. Uhum. Então, é isso. Entendi. Nossa, muito bacana. Hoje, por exemplo, assim, você falou que a padronização é a parte mais difícil, mas teve alguma receita que te deu muita dor de cabeça? Tem Uma que você falou muita. assim. Uma vez eu já vi alguns programas, sabe, assim, de culinária, e eu nunca vou esquecer, eu também nunca comi, é um sonho a ser realizado, que é um tal do bolo Regina. Eu acho que é um que você vem com fio, você vai Aham, fazendo vai enfeitando o bolo aham. com fio de, Aí o de caramelo depois caramelo. endurece, né? E aí eu lembro de assistir esse programa e que quase ninguém, praticamente ninguém conseguiu fazer. Só uma pessoa que fez mais ou menos ali melhor Uhum. que os outros. E assim, eu entendi que é uma coisa É uma difícil, uma técnica, técnica né? difícil. Pra você tem algo do tipo, assim, alguma receita que. Ó, tem, mas eu sou muito teimosa, muito mesmo. E eu viro Uhum, assim, nossa, eu perco assim, 1 milhão de receitas, mas eu vou dar conta. E uhum. pra mim isso foi o macarrão. Eu Que sempre é o macarrão. apanhei do macarrão. O macarrão é aquele docinho francês, que parece um suspiro. Ah, Vou te dar tá. uma referência. Sei, São duas sei. bandinhas e um Sei, recheio. lembrei. É. É que eu sou péssima dos nomes. Ele é feito à base de De farinha de comer. amêndoa, clara de ovo, açúcar e Uhum, um recheio cremoso. uhum, E o macarrão, eu sempre apanhei muito, porque o macarrão, ele precisa muito de técnica. Tem receita que não, você executa a receita ali, ela vai dar certo. Mas o macarrão, se você não entender a técnica dele, não sai. É o tal o grau do E é fogão, do tudo, fogo. Aham. tudo, o jeito da macarrona, o jeito de mexer, tudo, tudo, técnica mesmo. Nossa. E aí eu falei, gente, eu preciso aprender, não aceito. Eu não, eu não sabia fazer isso, não aceito, não. A única coisa que eu já aceitei até hoje é que eu não tenho técnica nenhuma para aqueles bolos artístico. Aquilo ali não é para mim, não. Aquele que faz Mas o. artístico mesmo, que é Aham. coisa detalhada, Uhum. enfim.
não é pra mim. Uhum. Mas o macarrão, eu falei, eu preciso fazer, você tá doido? Uma receita clássica dessa eu não vou dar conta de fazer? Uhum. Já perdi receita, já comprei curso online, já fiz receita de chefe de YouTube, já tentei minhas receitas, já fiz receita de amiga, enfim. Por resto, ano passado, eu falei, eu vou pra Le Cordon Bleu. Falei, Sim, que é Aí eu fui pra São Paulo. Eu fui na Ah, unidade de São Paulo. entendi. Fui, falei, vou aprender na melhor escola que Aí você existe. chegou lá, então, tudo bem? Bonjour, todo mundo aqui, bonjour, mon amour, mas é o seguinte, eu vim aqui pra aprender Preciso da exatamente técnica. essa. É. E aí fui, voltei dominando mesmo, assim, sabe quando Uhum. você sabe como faz, mas na hora de executar ali te faltam, Uhum. faltava isso. Eu fui atrás, busquei E conseguiu. e consegui. Então hoje o macarrão, que era pra mim um gargalo, que era pra mim Uhum. uma dificuldade de receita, Uhum. não é mais. E agora conta, o que Mas que sempre era a vai aparecer questão? Você alguma acha que era coisa. a questão de bater que o chefe te... Eu acho que é de entender mesmo o porquê ali de cada, Aí sabe? já é muito detalhe, né, Ledes? Aí já é até é, difícil, assim, de... É só quem tá ali na prática que é entende que muita vai sacar. química, né? Confeitaria tá muito ligada à química. Então a Uhum. gente tem que entender mesmo o porquê que aquilo ali com aquilo ali forma aquilo ali, mas se o Uhum. movimento do ar Uhum. não é só Entendi. pegar e executar, entendeu? Entendi, que legal. Voltando também, outra coisa que você comentou, das geladeiras. Eu, um belo dia, uma garota viajante, passei pelo milhão, passando, né, pra ir pra fila pra pagar. Aí eu passo por uma geladeira, aí vejo seu rostinho lá. Aí eu, peraí, Conheço. Let's Gourmet? Peraí, Let's Gourmet? Que é isso aqui? Aí eu passando, vendo as pessoas, ai, a Let's Gourmet de Pitangui, aquelas assim, né? Ai, gente, olha aqui a Let's Gourmet lá de Pitangui, aqui no... Nossa, lá da minha cidade, hein? Tipo assim, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa... Você teve essa ideia e aí saiu entrando em contato com essas redes Então, vendo a quantidade de gente de outras cidades que a gente recebe aqui, Uhum. só que essas pessoas só vêm no final de semana, a maioria, né? Lógico que de semana vem algumas pessoas, mas o pesado mesmo tira o sábado ou o domingo pra vir na Let's Gourmet. Uhum. Falei, gente, eu não posso deixar esse povo com doce só final de semana. Eu preciso dar um jeito do meu doce chegar pra todo canto. Entendi. E aí a gente, a princípio, começamos na rede de supermercados Panelão, em Pará de Minas. Uhum. O Daniel, a qual a gente é muito grata, porque ele acabou ensinando a gente muita coisa sobre o supermercado, porque não é só chegar e colocar seu produto, né? Tem a Sim. questão tributária, Uhum. burocrática, Teve que criar as etiquetas. tudo, código de barras, Código de tabela barras. nutricional, Uhum. mas até a questão Nossa, a tabela fiscal nutricional deve mesmo. ser muito chata. E até a questão fiscal Nó. mesmo, né? Tem impostos que só existem quando a gente está vendendo realmente para distribuição, para supermercado. Então, isso tudo Entendo. impacta. É um produto que chega para ele muito mais caro, Uhum. que me custa mais. Uhum. E aí a gente conversou, o Daniel abriu as portas da rede pra gente, a gente colocou as primeiras, e depois foi 1 milhão. E a gente não tem mais geladeiras hoje, porque realmente a logística não permite. Porque os produtos de geladeira são mais Você teria que ter um complicados. automóvel que refrigera o tempo Então, todo isso a gente esses... até já tem, sabe? A gente tem uma Sim. Piurina que é refrigerada, Uhum. que leva os produtos, mas é mais por uma questão de shelf life mesmo. Os produtos não são produtos que duram aí 3, 4 meses, né? Então, a Sim. logística encarece muito. Então, a gente não consegue Entendi. realmente... Vai ter um prazo, esse bolo vai ter um bolo no pote, por exemplo, ele vai ter ali no máximo uma semana que ele pode ficar? Hoje até tem coisa que não leva fruta, enfim, a gente Uhum. consegue já um prazo maior. Uhum. Mas a questão de geladeira, a logística é mais complicada. Então a gente tem essas 6 geladeiras, eu acho, Uhum. nesses lugares. Onde que tem? A rede de supermercados Panelão, em Pará de Uhum. Minas, e nos 2 milhões. No Eu falo das 262. pessoas que tem 2 milhões, as pessoas não acreditam em mim. Tem na MG 050, ali de Vinópolis e Itaúna. Aham, E sim. tem na 262, Sim. pra BH. Pra Belo Horizonte. Então, a logística de geladeira é mais complicada e a gente não consegue chegar tão longe. Uhum. Até pelo custo também, quando você for colocar no papel, né, fica mais pesado. Mas para isso, a gente tá, até nem posso dar tanto spoiler, mas agora não em dá março sim. a gente vai ter uma nova operação e aí sim a realização de mais um grande sonho que a gente vai chegar em mais lugares. E aí eu posso Olha falar por enquanto. só, eu adoro quando tem os spoilers das novidades. Digamos que talvez eu já saiba.
Vou pensar se eu conto pra alguém. Não, mas que bacana. Eu ia, inclusive, já te fazer, né, exatamente essa pergunta. Quais que são, né, os próximos passos da Let's, assim? Quais são? O que que é esse futuro? O que que a gente pode Uhum. esperar, né, da Let's Gourmet, assim, no futuro? A pergunta que eu mais recebo hoje: você vai abrir loja em tal lugar? Você vai abrir loja em Aham, BH? eu Você vai abrir loja de imaginei. nossa. Eu não tenho pretensão de abrir outra loja por enquanto. Não vou falar nunca, mas eu não tenho Sim. pretensão. A menina dos meus olhos é a loja de Pitangui. Então, assim, é Uhum. uma delícia receber todo mundo aqui. É, já até aproveito, né, para convidar todo mundo que está assistindo Com para certeza. poder vir conhecer a loja, ter um momento aqui com a gente, que a gente tenta não entregar só o produto. A gente quer entregar sempre uma experiência, né? A gente quer que seja um momento ali mesmo, não que você venha como um doce tchau, não, que você viva aquilo ali, que você entenda a proposta daquilo ali, né? O que a gente quer Uhum. entregar, a gente quer entregar um momento diferenciado, um momento com a família, um momento assim, a gente quer cultivar essas lembranças, né? Então, para isso, a gente tenta entregar nosso melhor trabalho possível. Eu sei que Uhum. a gente ainda é muito falho, muita coisa para melhorar ainda. E os próximos passos são realmente chegar cada vez mais longe, né? Eu Uhum. tenho. Hoje também eu tenho a questão de cursos, né? Que eu dou aula, tem curso online, enfim. Conta aí mais sobre também os... Eu tenho alguns cursos que já estão Qual na plataforma, onde plataforma, o na pessoal Hotmart, encontra? né? E a gente sempre tem lá no meu Instagram, sempre tá colocando os cursos lá. Vai ter um Uhum. lançamento agora também em março, que até Uhum. foi o pessoal da Vila que gravou, né? Sim. Mas além dos cursos, que eu acho que sempre ajuda muito, né? Uhum. A Let's Gourmet Confeitaria quer chegar cada vez mais longe. E eu acho que um passo bem grande que vai ser dado vai ser agora, né, em março, onde a gente vai conseguir realmente chegar em mais lugares. Então, acho que Uhum. hoje, qual que é o, o alvo, né, da Let's Gourmet, o sonho, é chegar mais longe. Uhum. Mais Dessa pessoas forma que já já eu conhecerem. vou, né, vou contar, vou divulgar lá no Uhum. Instagram, mas para cada vez mais pessoas conhecerem a nossa história, para que cada vez mais o nosso produto chegue na casa das pessoas. E eu acho que eu acabei falando demais aqui, né? Que isso, Mas é não, um de forma spoiler. alguma, de forma alguma. Mas eu falo assim, porque a gente sente que a Let's Gourmet realmente é algo que traz essa coisa do caseiro. É Sim, a sua essência, né? Então, eu acho que isso deve estar sendo, é muito conflitante, porque se a gente pegar as grandes marcas, sim. ela tem uma escala e Uhum, padronização enorme, né? uhum. Está mas não tem essa coisa da intimidade, essa Sim, coisa mineirês, sim, né? sim, Que eu acho que é aonde que tá a sua. Você fala, é sim. diferente. Eu já fui em outras, eu não sou assim, a do doce. Uhum, Eu sou aquela mulher do ciclo, né? uhum, Que vai no doce assim. Mas eu já. É de lei. Eu vou na Let's, porque eu uhum, sinto. Eu tenho toda essa experiência lá. uhum. E é verdade, Que né? Nem ótimo. porque você tá aqui na frente, não. Uhum. A gente chega de uma forma, na hora que a gente senta, a gente já faz até assim, ó. Por favor, você poderia É. trazer uma água com gás e limão pra mim, por favor? Sabe, a gente já muda Uhum, é gostoso de conversar, tem uma musiquinha, a gente sente pra uhum. rir. É verdade, é toda uma experiência, assim, que é toda composta. E Isso deu muito até trabalho, falando, né? dá muito trabalho, e isso cria um certo. Ao passo que cativa tantas pessoas, afasta outras. Porque tem Hum, gente que fala, eu não vou entrar lá, não. Não, absurdo lá é de muito chique, caro, lá é muito né? caro. Aham. E isso eu tento sempre Uhum. cultivar, de que a gente está lá para atender todos os tipos de público, de pessoas, então Uhum. não tem essa, sabe? A E experiência dá pra ela é comer a de mesma tudo. para todo mundo, Uhum. sabe? Então assim, isso é um conflito que a gente vive, Uhum. porque tem gente, não vou entrar lá não, ela é muito chique. Não Uhum. tem nem roupa, gente. Não, a Uhum. gente tá ali para proporcionar isso para todo mundo, sabe? É um momento Uhum. que para todo tipo, isso é Para os até amantes de delicado a gente doce, falar, assim. mas é para quem quer realmente, é um refúgio, um tempinho para você poder Uhum. curtir, sentar, sabe? Ou ir lá e buscar alguma coisa, né? Uhum. Ou que seja pedir pelo delivery, mas a gente é uma empresa hoje que quer atender todos os tipos de De público, e pessoas. sempre foi assim e sempre vai ser assim. A Uhum. gente nunca vai elitizar o nosso atendimento, de jeito Uhum. nenhum. Tanto é que sempre que você for lá,
um de nós tá lá, sabe? Uhum. Ou que seja eu, que seja meus irmãos, que seja... Então, assim, a gente tá ali para poder realmente receber a nossa família recebendo Uhum. todas as famílias, porque foi assim que a gente aprendeu com nossos pais. Então, é isso que a gente quer entregar. Quando meu pai e Uhum. minha mãe tinham lanchonete, passava um pouquinho por isso também. Por mais que lanchonete seja mais popular um pouco, Uhum. tinha muita gente que não entrava porque era a única lanchonete arrumadinha da cidade. Mas o meu pai queria Ah, realmente proporcionar isso para as pessoas, às vezes sabe? as pessoas têm disso, né? Ai, porque o local é A bonito, porque o própria tratamento pessoa é. tem um preconceito, Uhum. sabe? E é isso que a gente quer tirar, principalmente com quem vem visitar, com quem está na cidade e ainda não teve oportunidade de ir lá. Para a gente é muito gratificante. É uma delícia, igual eu falei, receber todo mundo de fora, saber que a gente Uhum. traz tanta gente de fora para a cidade, mas quando a gente vê pitanguense lá dentro, aí a missão está É sendo outra cumprida, coisa. Aham. sabe? O É pitanguense é o isso. mais complexo do ESG. Não, é porque, assim, é a pessoa da sua cidade acreditando em você, Aham. sabe? Então, Uhum. assim, É como da família, porque né? é muito normal. A gente também sai para comer fora, para ir em outras Uhum. cidades, né? Mas Uhum. você valorizar também o que é da sua cidade é muito bom para quem está empreendendo, sabe? Uhum. Então é muito bom. Eu tenho clientes lá que são assim, meus primeiros clientes da época da casa da minha mãe, por exemplo, que estão lá até hoje, que estão fazendo os aniversários com a gente até hoje, que casou filho e comprou o buffet de doce foi Uhum. nosso. E estão lá na loja todo dia. Então, isso para mim não, isso para mim assim é a certeza de que a gente está no caminho certo. É Uhum. fidelizar e ter sempre aqueles clientes ali. Não, com certeza. E eu, assim, posso garantir, o preço, ele é acessível, É, a experiência é é, única e é tudo muito justo, assim, né? Mas é com certeza acessível. Eu tenho certeza que para é, momentos especiais, né, gente, vão na Let's, sim, com porque, certeza. né, pô, assim, A gente já teve muito maravilhoso. momento, a gente já teve pedido de namoro, pedido de É casamento. A gente já mesmo! teve muita coisa lá, assim, que a gente já viveu, assim, com as Você já teve pessoas. uns casos engraçados, assim, coisas que te marcaram, que você lembra? Sei lá, por Ai, exemplo, queimou alguma coisa e todo mundo saiu correndo da cozinha, ou não sei, alguma coisa com algum cliente, coisas é, engraçadas, assim. a gente já teve que pegar o extintor de incêndio lá dentro da cozinha. Mentira! Mas Sério? tem muita coisa. Acontece. Gente, é muita Cozinha, gente né? todo dia, né? Tanto Uhum, lá dentro quanto lá fora. Então, assim, acontece de tudo. Acontece uhum. assim, eita, marido com culpa que vai lá fazer uma cesta Ah, maravilhosa. mentira! Tem de tudo, gente. Tem de Aquela cesta, tudo. Tem de namorados nossa! com 2 presentes. Tem de Oh, meu Deus. tudo. Ô, a gente sabe, né? A gente quer. Tem de tudo. Então, assim, a gente também tem que ter um Ótimo. certo sigilo ali para poder atender todo mundo. Mas Ô, tem de Lex, tudo. e mas engraçado, né? Agora, cortando assim, você falou a questão de embalagem e tudo mais. E aquela casinha? Aquela embalagem maravilhosa. Oh, aquilo ainda. Acho que foi uma das melhores Nossa, sacadas que eu já tive. como é que foi aquilo? Meu Oh, eu, Deus. eu, eu sou a louca da embalagem. Só Aham. mesmo, assim, igual eu falei, desde quando eu não tinha condições de fazer embalagens em grandes quantidades, em grandes Uhum. modelos, personalizados, eu sempre quis entregar diferente para a Uhum. pessoa sentir também que ela está sendo tratada diferente, sabe? Pra ela Uhum. sentir que aquilo ali também é um afeto, não é Uhum. só um papel que está envolvendo o produto. Uhum. E aí, então você vai ver que tudo lá, assim, é cuidadosamente preparado na questão de embalagem. Uhum. É, E aí a casinha foi sei lá, foi num Sei lá, insight que eu tive. estava entrando na. Aí eu olhei assim. Gente, É, será porque que eu é. consigo fazer essa casa aqui como uma embalagem? Eu procurei a gráfica, a gente desenhou, a gente testou, viu que alguns tamanhos não dariam, porque aí perderia a Uhum. estética. Tanto é que a gente tem uma menorzinha, que Uhum. ela é um pouco mais bicudinha, assim, ela não fica o mesmo casarão. Aquela Aham. tradicional, ela é exatamente o padrão do meu casarão. Aham. Então, aquilo ali é um presente também. O povo acaba levando para decorar a casa. Não, eu É não lindo. joguei fora, e É assim, lindo. eu confesso aquelas, né, tem anos. É lindo. Tem anos que eu já, né, eu Aham. ganhei uma dessas assim, e eu não joguei fora. É lindo. Né, você É, cuidando ali daquele fechadinho, que aí e fica embalagem a lindo. gente vai vendo, assim, que no início a gente faz muito por estética. Ela é Uhum. linda, vamos fazer. Olha que saco lindo, olha que sacola linda, vamos fazer. Depois a gente vai crescendo, vai entendendo até sobre a regulamentação, né, de alimentos, Uhum. da questão da importância daquele tipo de embalagem para aquele tipo de alimento, que isso vai muito além
da estética, né? É sobre proteger mesmo. Então, tem alguns materiais ali. Hoje, né, a gente já entende, já investe. Antes de fazer uma embalagem, a gente vê o porquê dela, sabe? Ela é só bonita? Então, se ela é só bonita, ela já não vai servir tanto, assim, pra gente mais, sabe? Principalmente a partir desse ano agora, que a gente, né, já vai dar espaço maior. Então, as embalagens estão sendo mais estudadas. No início é muito comum, é de papel, é de qualquer coisa, vamos colocar aqui, é linda, maravilhosa. Mas depois a gente vai vendo o quanto é importante para a química ali do produto mesmo, para não oxidar, para isso, para aquilo, aquilo outro. Sim. Esse tipo de cuidado com as embalagens. Olha. Então, isso também é um projeto que já vocês vão conhecer, assim, de algumas novas embalagens que vêm. Ai, mais? Nossa! Que vêm com sentido, sabe? Não só com beleza, Entendi. mas que vêm com sentido maior, assim, para a própria padronização do produto também. Nossa, incrível. Lés, assim, eu sempre falo aqui, repito, sou apaixonada com mulheres empreendedoras, fortes, entende? Que a gente. E toda pessoa, assim, eu sou muito do feeling. Então, toda pessoa, apesar da gente ter um papo de negócios, né? De o que você construiu do outro lado, eu sempre sinto as pessoas, sabe, que estão na minha frente. Então a gente consegue ver a luta, o suor, a vontade de fazer algo que tá além. É um chamado que às vezes nem a gente entende porque a gente poderia acomodar, né? Ai, tá ótimo, a gente já tem um nome, já tem uma marca e pronto. Não, se autossustenta, não é por aí. E assim, a sua preocupação, ela vai além, né, de entregar algo assim quase que na perfeição, né? E pra mim já é. Talvez a gente quando produz algo, sempre a gente tem alguma coisinha, mas para as demais pessoas que você tá atingindo, pode acreditar, tá perfeito. Ai, obrigada. Agora, eu estou amando de verdade, muito. Eu sei que tem muitas coisas que a gente poderia já tirar daí de Letícia, mas a gente está chegando no final. E eu gosto muito também de fazer algumas pessoas assim, um bate-bola, no sentido de, a Let's a gente já sente que ela é 100% empreendedora, não somente empresária, empreendedora, né? E aí, o que hoje em dia você, por exemplo, quem é a Let's fora, né, desse trabalho? Quem é a Letícia fora desse serviço? Por exemplo, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas, assim, hoje em dia? O que você faz de suas atividades assim, recreativas? O que você faz? Hoje eu tenho meus filhos, né? Então, todos meus filhos e meu marido, assim, então todos os meus momentos. Eu tenho um pouco de dificuldade de desligar mesmo, sabe? Mas hoje eu já tô bem melhor do que antes, mas hoje eu tenho os meus filhos, então o tempo é com eles, com os meus sobrinhos. A gente é uma família muito unida, então a gente sempre tá junto. Então, a casa da minha mãe, eu amo passear, que seja aqui pertinho. Vamos passar um final de semana. Por mais que a gente faça pouco, mas eu adoro, e eu acho que isso acaba fazendo bem não só para Letícia, mas para Let's Gourmet, porque a gente sempre acaba inspirando, voltando. Como eu sou a mente criativa do meu negócio, uma coisa que eu aprendi foi que quanto mais lá dentro, atolada ali, 24 horas, executando o produto, que eu posso ter gente que executa para mim, mais bloqueada fica a minha criatividade. Olha. Então, se eu vejo a minha empresa de fora, eu consigo ver o funcionamento dela e eu consigo ter clareza para criar as coisas. Nos dias que eu tô ali, a semana que eu tô ali na produção o dia inteiro, sabe, aquele desgaste, aquela coisa ali, passa despercebida essa questão criativa, essa questão de conteúdo, essa questão de ter ideias mesmo. Então, a gente precisa, igual você falou, desses momentos aí de Letícia, para poder ter uma saúde mental, para poder criar, para poder ser Let's, exatamente. Entendi. Filmes... Zero. Não gosta? Zero, você acredita? Não sou de televisão, de filme, não. Eu já sou suspeita, né? Não sou. Eu já sou demais. Não, nós aqui nós já é até demais, todo mundo, né? Gente, não sou. Sério. Estilo musical? Tudo. Eclética? Eu amo MPB. Vai bater cabelo no rock? Rock nem tanto. Mas, MPBzinho. MPB amo, porque é uma herança do meu pai. Meu pai era, assim, louco da MPB. Seu pai tem cara que colecionava disco. Você tem que ver lá em casa, disco e CD. Sabia, olha. E fita. Gente, Então, assim, eu sou alucinada, gosto muito de MPB. Amo um sertanejo, amo um pagode. Gente, eu gosto de tudo. Sério? Olha só. Gosto de tudo. Leituras... Hoje eu Ou mais o digital? Hoje mais o digital. Mais o digital. Entendi, bacana. Mas tem algum... Qual o seu doce preferido que você produz? Pra você? Eu sou de época.
Cada época eu cismo com um doce. Cada época eu cismo assim, aí eu vou e como até enjoar, sabe? Uhum. Mas meu tipo de doce preferido são drageados, assim. Que você vai comendo, né? Da Uhum. pipoca, assim, põe na vasilhinha, vai comendo. Então aí Entendi. hoje Vai a petiscando. gente tem uma linha de drageados aí Uhum. enorme, que são castanhas com chocolate, Uhum. crocantes com chocolate. A nossa pipoca Nossa, também com maravilhosa. chocolate. No Nossa, tininho. esses drageados, assim, que eu acho que são momentos que a gente compartilha, são doces que a gente compartilha, Uhum. e ali sozinho também. Você é muito galera, né? Você gosta muito dessa Adoro juntar turma. intimidade com Amo, muitas pessoas. Que bacana. amo. Um sonho que você ainda quer realizar, sem ser de negócios, né? Sem ser de negócio? Sei lá, tipo, quero pular de paraquedas. Não. Nossa, assim, Viajar pra algum uma país coisa muito específico. não, eu não conheço o exterior ainda. Nunca viajei pra fora ainda, tenho essa vontade. Não é um sonho muito latente, assim, não, sabe? Meu sonho, assim, hoje parece, né? Pode ser uma demagogia, alguma coisa assim, mas é realmente ter mais momentos com a minha família, sabe? Ter esses momentos mesmo de desligar um pouquinho e viver mais um pouco, assim, com eles. Que hoje, graças a Deus, eu já tô dando passos para isso, assim, já consigo me desligar mais e viver isso. Não precisa ser lá na Europa, senão por aqui mesmo, sabe? Ter esses momentos gostosos, assim, claro, né? Que uma viagem sempre bem linda. Mas acho que principalmente esse ano, ter uma viagem bem legal, assim, com eles. Aproveitar mesmo esses momentos, porque por um quanto bom mais tempo, tempo com a família. por um bom tempo eu abdiquei muito disso. Muito mesmo disso. Então, hoje eu consegui enxergar e me doar um pouco mais para isso. Que bacana. Gente, foi uma delícia, assim, né? Conhecer mais Lésia. Eu tô impressionada. Eu falei demais? Não, você falou perfeito. Você é excelente. Foi cirúrgica, maravilhosa. E agora eu deixo esse último momento, né? Esse espaço para você dar aquela palavra, aquele conselho, aquilo que vier no seu coração. Para quem quiser, né, também ser da culinária, para quem já está no ramo, enfim. Fala agora o que vier assim no seu coração. Eu acho que toda vez que eu falo, toda vez que me perguntam isso, minha resposta é sempre a mesma, sabe? Não pulem as etapas, sabe? Vivam todo o processo para saberem lidar com as dificuldades quando elas aparecerem. Eu carrego um arrependimento que foi realmente mergulhar demais e, igual eu falei, me deixar um pouquinho de lado. Sabe? Isso eu acho que dá para fazer no processo, mas eu precisei fazer isso. Então, vivam as etapas mesmo, não pulem essas etapas, vivam toda a caminhada, não chega chutando a porta, não, porque o tom pode ser grande, né? Então, a gente tem que estar preparado para quando surgir a dificuldade, a gente saber sair dela. E tenham pessoas de confiança, capacitem as pessoas, né? Que elas vão estar sempre ali. Eu acho que a gente tem que acreditar nas pessoas, né? Eu acredito muito na minha equipe, então realmente não ter medo de acreditar nas pessoas. Claro, vão ter decepções, né? Vai ter gente que vai chegar e não é para estar ali, mas a gente precisa realmente acreditar nas pessoas se a gente quiser crescer, porque sozinho, nossa, não chega num degrau do que poderia chegar. Ou seja, pessoas, né? Confie nas pessoas e com certeza não abra tanto mão, né, do humano, porque não somos robôs, com né? certeza. Não somos máquinas. Com certeza. E às vezes o prejuízo é. Com certeza. Teve uma pessoa que eu entrevistei, a Lívia, da Multiplace, que ela fala. Olha só. Ela contou. Empreendedoríssima também. Demais, muito. Sangue no olho, assim. E ela falou a questão que ela chegou, que ela realmente acredita que ela teve um problema de rins, porque basicamente teve um burnout, assim. Sim. De tanto, né, de se doar nisso, fica aquela pressão, aquela coisa pra executar. Muita coisa em cima também. Isso é uma coisa que eu tô recolhendo, assim, que eu vejo pega muita responsabilidade, sendo que a gente poderia delegar aquilo. Sim, às vezes dá pra fazer. E muitas vezes... Não, e às vezes mas o funcionário tem que ser quer isso gente, também, eu era exemplo né? vivo disso. Tem que ser eu. Mas quando você vai conhecendo e tendo pessoas de confiança, igual eu tenho hoje, você consegue ter um pouquinho mais de paz, sabe? Que é muito importante pra gente poder. Pessoas que também são líderes, né? Colaboradores que estão ali, assim, não sou um braço da Letícia, eu sou uma pessoa que eu tô na empresa e eu quero fazer o meu nome também de bom, quero crescer junto. Isso realmente é muito importante. Não é fácil.
tá? Pra ficarem 5, passam 30, Entendi. né? Imagino, claro. Mas faz parte, Uhum. faz parte. Pois é, e são dicas valiosas, viu? Pedra preciosa é assim, né? Você É pega um verdade. tanto, mas... Verdade. E ainda tem um processo de lapidação, Sim, que demora. sim, é. Exatamente. Ledes, assim, o que dizer, né? É aquele momento que eu pego na mão assim, da pessoa, passo muita energia, muito sucesso pra Obrigada, você, viu? A gente quer obrigada. logo esses spoilers aí, Obrigada. essas novidades. Vou vir falar depois. Quando eu Viu? lançar, vocês me recebem aqui de novo? Com certeza. Vou vir falar. Você vai trazer Vou trazer a linha mais toda. pra vocês. presentinhos? Vou trazer, pode deixar. Aquelas, né? Ao Asmir. Adivinha o que eu vou fazer agora, gente? Então, ó, muito sucesso pra você, Obrigada. viu? Pra sua loja. Você já é Obrigada, um sucesso, obrigada. assim, incorporado, né? Obrigada. Personificado. Então, para você, o que eu desejo agora é momentos de paz e de tranquilidade com sua Obrigada. família, né? Obrigada. Pra aproveitar esses momentos. Muito E obrigada. pra você aí que assistiu, né, e gostou de conhecer mais um pouquinho dessa mulher maravilhosa que é a Letícia, vai lá. Siga ela nas redes sociais, que ela já passou aqui, que ela posta tudo lá, todas as novidades, os cursos que ela lança também, para você que tem esse interesse de trabalhar, né, com quem sabe é o seu sonho, né? Às vezes é só a peça que falta para encaixar. Então, procure aí os cursos da Letícia. Para você, né, aqui do nosso vídeo, curta, comenta, compartilha. Nem que seja assim, pra divulgar e falar mal da gente, mas vai lá e Dá mas moral. dá moral, é impossível, eu sei. Obrigada demais por você estar aqui, de verdade. E, bom, vem acompanhar a gente, né? Que vai ter muitas pessoas assim, como a Letícia, para dar o relato e contar um pouquinho sobre a vida, tá? Abrir e se expor aqui, como vocês podem ver. E agora eu vou comer meu chocolate, gente. Muito obrigada. E tchau. Obrigada.